Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Briefing de Carreira. Semana passada a gente ficou sem episódio por motivos de Semana Santa. Acho que todo mundo compreende, né? Tudo bem que ainda estamos no começo de uma temporada, mas quem que é louco de recusar um feriado? A gente não. Então, estamos retomando agora o trabalho, voltando com uma entrevista muito bacana. Eu vou deixar que o nosso convidado se apresente. Olá, meu nome é Rodrigo Parreiras, eu sou estrategista de marca, publicitário de formação e eu ajudo empresas a construírem marcas, né, se posicionarem no mercado de forma diferenciada, né, para que elas sejam queridas, lembradas e, acima de tudo, escolhidas. O Rodrigo é um cara muito legal. Ele tem uma história bastante interessante e de muito aprendizado. Na conversa com ele, dá pra gente aprender também um bocado de coisas sobre branding, a relação entre marketing e publicidade e, claro, o desenvolvimento de carreiras. O jeito que ele desenvolveu a carreira dele é muito interessante e acho que vale a pena a gente escutar. Então, espero que você curta esse episódio e bora pra conversa. Rodrigo, muito bom ter você aqui, muito legal. Você é um filho da PUC, você estudou no curso de publicidade, na época ainda no Comunicação Integrada, e hoje é um estrategista de marcas. Como é que foi esse processo de você se formar em publicidade, ter uma formação em comunicação e se direcionar para essa atuação profissional com marcas? Como é que é isso? Isso é natural? Você enxergou como natural? Você precisou buscar alguma coisa em algum lugar? Como é que foi esse processo da sua carreira até você chegar aí? Caio, essa jornada ela foi por meio da prática, né? Quando eu me formei em publicidade na PUC, a disciplina de branding, né, ela não estava dentro da grade do curso. Você tinha ali uma referência de criação de marca, mas estava muito vinculada à identidade visual apenas, né? Mal identidade verbal. Então, isso não estava estruturado dentro de uma disciplina, não que eu me lembre. Mas a nossa referência ainda estava muito vinculada ao design. Sim. Eu iniciei minha carreira com o sonho, né, com muito sonho em ser diretor de arte, diretor de criação em agência de publicidade. Esse foi meu início da carreira. Porém, no início, eu tive essa experiência dentro de agência e eu tive uma experiência que que eu não gostei muito, que era eu não tinha carteira assinada. As agências que eu passei não pagava direito, isso me causou um trauma. E aí eu falei, eu vou para a empresa, vou para dentro das organizações, né? Entendi. E aí nisso eu começo a entrar dentro dos setores de marketing e comunicação, né? Desenvolvimento de produto, trade marketing, trabalhei também junto a equipes comerciais, desenvolvendo projetos e, lógico, dentro da comunicação institucional corporativa, né? Dito isso, nesses 10 anos de experiência passando por essas áreas, eu fiz uma transição de praça, né? Eu saí de Belo Horizonte, fui para São Paulo, onde eu resido. E nisso eu entro por um projeto de reposicionamento de marca. Então, era um hospital que precisava de 150 anos, né? Um hospital de 150 anos, referência no Brasil, chama Beneficência Portuguesa de São Paulo. E esse projeto, ele era praticamente exclusivo de branding. E aí eu tenho contato com consultorias, com ferramentas, metodologias. E aí começa esse direcionamento para estratégia de marca. E Entendi. Eu me apaixonei, porque eu saí desse espaço que era só visual, construção de identidade, e fui para um espaço da estratégia. Aonde a minha empresa quer estar? Quais são os meus diferenciais? Qual é essa estratégia que está por trás dessa identidade visual? Identidade visual é só a ponta do iceberg, né, Caio? Entendi. E isso do visual vem lá das suas experiências em agência. Você conseguiu trabalhar com direção de arte? Você foi estagiário ou funcionário em direção de arte? Fui estagiário de direção de arte. E esse é engraçado, né, Caio? Porque eu sempre me coloquei como um profissional criativo. Né, acima de tudo. E quando eu vou para o corporativo,
eu falo assim, poxa, eu vou abrir mão da criatividade, porque a criatividade só está em agência de comunicação, né? Tem esse mito, né? Tem esse mito. E quando eu vou para o corporativo, eu falo assim, poxa, eu vou utilizar dessa característica como um diferencial meu, porque aqui é um campo em que eu consigo sim colocar a minha criatividade. Lógico, existe uma cultura, né? Muitas vezes essa cultura dentro da organização, ela pode ser mais aberta ou menos aberta para a criatividade, né? Mas eu fui levando essa criatividade, características, esses soft skills, né, da direção de arte, para o meu dia a dia como executivo dentro de organização. Entendi. E aí, quando você foi trabalhar em comunicação organizacional, em comunicação institucional dentro das empresas, ainda não era branding propriamente dito. Você estava fazendo trabalho de comunicação interna e trazendo a sua bagagem de criatividade. Exato. Foi isso que aconteceu. Mas tendo contato, sim, com esse lado que eu desenvolvi, porque eu sempre trabalhei com os fornecedores, né? Então, eram agências, eram consultorias. Então, de certa forma, eu não perdi esse contato, mas ele estava em um outro papel. Entendi. Aí você falou que você tentou e trouxe a questão da criatividade para o trabalho na comunicação corporativa. E quando você fez a outra movimentação, que você foi para São Paulo trabalhar com... você foi já para trabalhar com branding ou você foi para São Paulo e depois aconteceu de trabalhar com branding? E aí, a questão do visual, você acha que te ajudou? Porque a questão que você viu antes e que você mencionou antes de branding estava ligado à questão da identidade visual, como que a marca se constrói visualmente. Você acha que isso ajudou você a fazer essa transição, esse caminho para chegar e trabalhar e ser um profissional especialista em branding? Caio, eu vou também colocar um outro ponto aqui, a importância de ter mentores na carreira, né? Então, sempre busquei ter pessoas, né? Eu tô falando mentores, são pessoas de referência que você adota para que você consiga evoluir dentro dos seus pontos de desenvolvimento, né, que você precisa. Então, quando eu faço essa transição de mercado, de praça, né, e aí eu tenho contato com conhecimentos novos, especializados de branding, também eu tive contato com pessoas, líderes, que foram me direcionando ou que foram introduzindo pontos que eu não tinha o olhar antes. Então, assim, essa questão da estratégia da marca era um ponto que talvez era cego para mim. Eu olhava muito mais o visual, eu olhava muito mais o look and feel da marca, né? E não estava olhando para o que tem por detrás, né? Foi esse ponto de virada e complementar. Então, hoje eu não consigo olhar para o visual. Às vezes eu vejo uma marca que fez um rebranding, às vezes eu vejo uma marca que se reposicionou e eu tento compreender o que está por detrás desse movimento que aparece. E aí, né, essa questão do visual, você acha que facilita ou foi uma coisa que veio como um presente? Assim, olha, eu estava estudando essas coisas novas e como eu já sabia isso, complementou bem? Complementou, porque nenhum conhecimento ele é descartado, né? Então, o visual, para mim, sempre foi um diferencial. Eu sempre fui, dentro da minha equipe, uma referência, seja na estética, seja na harmonia, na composição, na criação. Então, ele me ajudou. Quando veio esse conteúdo estratégico, ele soou muito natural, porque eu tinha o visual já muito bem desenvolvido, né? Um não é melhor do que o outro. Lógico, eles se complementam. Exatamente, é muito bacana, muito bacana. E aí você estava contando o negócio da Beneficência Portuguesa. Como é que foi esse processo? Assim, você estava trabalhando dentro de uma empresa e aí saiu, foi para São Paulo e trabalhar agora dentro de uma outra empresa, de um outro setor, um outro segmento, com um processo, no meio de um processo de branding. Como é que foi isso e como é que foi aprender essas coisas? Você aprendeu lá, você aprendeu um pouquinho antes, como é que foi? Olha, essa questão de segmento é muito interessante, né? Porque cada segmento de mercado tem um processo de evolução e de maturidade, né? Então, quando você olha para um setor, por exemplo, financeiro, marcas
de bancos, por exemplo, você vê que o branding já está mais evoluído, né? Hoje você tem marcas como Itaú, Nubank, né, que fazem branding perfeitamente, né? E eu entrei no setor de saúde, que é um setor que não via tanto a estratégia de marca, mas também o marketing e a comunicação como disciplinas estratégicas. Não estou colocando isso de forma absoluta, mas, de certa forma, o mercado ainda precisa evoluir, no caso da saúde, nesses pontos, né? Então, quando eu entro para a área da saúde, eu entro junto com um desafio de equipe, de profissionalizar o marketing, a comunicação e o branding dentro da instituição. Então, isso para mim foi maravilhoso, porque eu estava cru ali com aquele olhar de estratégia, de marca, né? E eu estava num processo que também a instituição precisava evoluir como uma ferramenta estratégica do negócio, né? Então, ali o branding, ele estava junto com o planejamento estratégico da instituição. E, no caso desse projeto, o branding impulsionou a instituição a fazer movimentos de futuro. Então, quando eu coloco um posicionamento no mercado, um posicionamento de marca no mercado, esse posicionamento, ele precisa parar de pé, né? Tem que estar alinhado com a visão da empresa para os seus próximos anos, para as suas próximas décadas, né? Tem que estar alinhado com o planejamento estratégico da entidade, né? Com certeza. O branding, ele é transversal. Ele não é uma área que você vai ficar apenas no núcleo de comunicação e marketing. Você precisa falar com a galera da operação, andar de mãos dadas com o RH, o desenvolvimento organizacional, a área de produtos, né? Então, é uma TI. Então, assim, um profissional de branding, ele vai transitar por toda a organização. Porque no final das contas, você precisa ter isso alinhado com o pessoal de pessoas, porque ajuda a trabalhar a cultura da marca, né? Então os funcionários vão transmitir isso e isso é parte do branding, né? É aquela história de que o branding não é apenas a marca que assina uma comunicação. Branding é como que a marca existe, como que ela se posiciona, como que ela se coloca no mundo. E os funcionários fazem parte disso, a estrutura de TI, interface com os consumidores, um aplicativo, um site, etc. Tudo isso ajuda a comunicar com a marca. E aí você acha que os conhecimentos que você adquiriu ao longo da sua carreira em formação lá como diretor de arte, depois como estrategista, isso daí colaborou com essa história de trabalhar branding no hospital? Colaborou porque o estrategista de marca, ele precisa de um olhar multidisciplinar. Ele é um especialista, mas ele precisa ter uma visão 360, não só da área de marketing e comunicação, que são as áreas irmãs, mas também um olhar de negócio. Então, transitar por diferentes setores e segmentos ao longo da minha carreira, então eu trabalhei na área de saúde e bem-estar, né, cosmético na água de cheiro, depois eu fui para Claro trabalhar com trade marketing, que é o telecom, depois eu trabalhei na 98 FM como na área do comercial. Esses conhecimentos que vão ser adquiridos ao longo da carreira, eles vão ser essenciais para o posicionamento atual, né, do profissional. Então, hoje, eu sou estrategista de marca do meu jeito, com o meu DNA, porque eu passei por uma série de experiências em diferentes setores que me deram uma visão abrangente, completa do que eu atuo, para que eu atuo hoje. E você se enxerga seguindo com branding da mesma forma, aplicando criatividade do jeito que você estudava e aspirava a ser um profissional de criatividade? Você enxerga espaço para isso no branding? Tem muito espaço para criatividade? Como é que é? Tem, porque a criatividade, Caio, ela é algo humano. Então, eu acredito muito que a criatividade é um lugar em que a gente vai sempre... um lugar de conforto humano, né? A gente agora está vivendo um momento de transição de mercado, no sentido de que hoje a gente tem muita ferramenta de inteligência artificial, a gente tem muito recurso que dá acesso, dá rapidez no processo,
E isso facilita muito o nosso trabalho. Porém, a criatividade, que é essa visão humana, ela é um lugar que eu não abro mão dela. Né? E essa criatividade, ela alimenta a gente, ela alimenta a minha vontade de trabalhar todo dia. Então, eu acredito muito que a criatividade é esse combustível e que ela não vai ser, de certa forma, ocupada. Eu tenho ferramentas. Na hora de um brainstorm, eu utilizo um IA para me ajudar. Na hora de fazer a gestão do meu projeto, eu tenho ferramentas à disposição para dar velocidade. Na hora de fazer pesquisa. Então, isso tudo vem como ferramenta complementar para que a criatividade esteja no lugar certo, né? E que ela traga muito valor aos projetos de branding. Soluções de negócios, soluções visuais, soluções de diversos pontos que um projeto de branding oferece, né, Caio? Entendi. Bom, aí você já me dá uma dica para a gente encaminhar para como é que é aprender a trabalhar com branding, o que eu tenho que saber, se eu estou estudando publicidade agora, estou me formando na minha graduação e estou ficando inspirado com a carreira do Rodrigo. Eu quero trabalhar com branding também. Para onde que eu tenho que olhar? O que é legal eu prestar atenção? O que é legal eu ler? O que é importante saber para eu trabalhar com branding? Bom, primeiro, né, observar muito os movimentos de mercado, né? Os movimentos de mercado que eu falo, olhar para essas marcas que hoje elas estão presentes, né, muito no nosso dia a dia. Essas marcas, elas fazem movimentos constantes e às vezes são sutis, às vezes são mais radicais. Né? Antes, os movimentos de marca eram mais... demoravam mais para serem feitos e hoje o mercado está exigindo movimentos mais rápidos. Né? Então, esse olhar de mercado é uma competência importante para o profissional estrategista de marca. Né? Lógico, além desse repertório visual, repertório de linguagem, né? O repertório de estratégia de comunicação, eles são essenciais. Porque a gente vai olhar para a jornada do cliente. Né? Sim. E quando eu falo para a jornada do cliente, não é só o cliente final, mas igual você trouxe, é o cliente colaborador, o cliente acionista, o cliente final, lógico, o cliente que é parceiro. Então, de certa forma, o estrategista de marca ele vai fazer gestão de percepção da imagem de múltiplos stakeholders. Né? Então, para você ter essa competência, né, é importante você desenvolver esse olhar 360, né? Então, assim, você vai ser sim ser um especialista, mas você vai ter que ter experiência para olhar negócio, né? Como funciona o modelo de negócio, né? Como funciona a operação desse negócio, como ele entrega experiência para o cliente. Então, eu acredito muito que, sim, é importante ter esse papel criativo, né, de linguagem visual, verbal, mas também é muito importante olhar para negócio. Entendi. Desde quando você foi para São Paulo e começou a trabalhar com isso no projeto da Beneficência Portuguesa, já se passaram alguns anos, o trabalho com branding mudou em que sentido? O que é trabalhar com branding hoje? Você falou, havia um contexto em que as movimentações de marca eram mais lentas, eram mais sutis, agora o mercado exige uma movimentação maior. Quando que essas coisas começaram a mudar e o que é trabalhar com isso hoje, né? 2026, como é que é trabalhar com isso hoje? Primeiro, né, como a gente parte de uma visão do cliente, né, eu acredito muito que, acima de tudo, a visão cliente, ela é o núcleo de qualquer estratégia, né, de marca. Então, hoje, o comportamento do consumidor, né, o cliente, ele está mais exigente, ele está mais empoderado, existe um cenário competitivo mais quente, né? Então, os players, eles se movimentam mais rápido. Então, isso exige um dinamismo maior do mercado, e isso, posso dizer, em todos os setores, né? Segmentos. Então, hoje,
o segmento que está parado, ele está se movimentando, ele precisa se movimentar para se manter competitivo, né? Perene. Então, hoje, acredito que as marcas precisam se movimentar mais rápido para acompanhar o comportamento desse consumidor, esse comportamento desse cliente, né? Então, hoje, trabalhar com branding, nesse momento né, que a gente está fazendo esse podcast, ele exige mais rapidez de movimentos, né? Porque eu também tenho um nível de informação superior que eu tinha antes, eu tenho mais acesso, né? Acesso até... E com menos recurso, que eu falo isso assim, hoje você consegue fazer marcas mais barato, né? Você não precisa de uma grande pesquisa qualitativa, quantitativa, lógico, elas têm seu papel, mas você consegue fazer marca mais barato, né? Você consegue colocar uma marca no mercado de forma mais barata, né? E, acima de tudo, o pensamento de marca, né? O que é marca, né, o Caio? É percepção. A percepção que você tem é a sua marca. E aí você vai trabalhar o quê? A experiência. Porque experiência gera percepção. Esse é o ponto da filosofia da marca, né? Então, como que eu trabalho experiência, né? Com consistência e frequência. Não adianta eu só falar uma vez que eu sou assim, eu sou assado. Eu preciso ter frequência nessa comunicação, nessa narrativa e consistência, porque eu vou para o mercado levando uma série de benefícios para o cliente, eu vou para o mercado com um posicionamento diferenciado. Se isso não parar de pé, a minha marca não vai parar de pé também não, ela não vai evoluir. Para parar de pé, tem que o que você fala na comunicação tem que refletir o que o consumidor experimenta, vivencia na hora que ele chega no ponto de venda, na hora que ele chega na instituição, na hora que ele acessa ou na hora que ele consome alguma coisa da instituição, né? Com certeza, e vou te dar um exemplo também da área da saúde, né? A área da saúde vende muito o benefício de, aqui é um atendimento humanizado, né? Então, se você pegar ou qualquer anúncio, de um hospital ou de uma clínica, ele vai falar de um atendimento humanizado como um diferencial. Na verdade, o atendimento humanizado nem é tanto um diferencial mais, mas é algo que precisa olhar para a jornada do cliente. Eu estou entregando um atendimento humanizado para o meu cliente final? Como que é esse atendimento humanizado na recepção? Como que é esse atendimento humanizado na hora que atende uma ligação ou uma interação de WhatsApp? Na hora que a enfermeira ou o médico atende? Né? Então, se eu estou levando para o mercado por meio da comunicação esse atendimento humanizado, que é uma promessa da marca, eu preciso que isso seja dentro da operação do negócio. Por isso que marca é transversal, porque quando você leva a estratégia, você precisa também monitorar esses atributos que tá dentro da estratégia da marca, né? E aí, você mencionou uma coisa de ser transversal e de já indicar, prestar atenção em tudo que está acontecendo. Você acha que a velocidade que você mencionou, de que agora as marcas têm que ficar sempre em movimento, sempre ficar ativas, isso muda num contexto em que as plataformas sociais aparecem ou elas ficam mais comuns para as pessoas usarem, que aí elas têm mais como conversar? É isso? É o digital que traz essa velocidade para as movimentações de branding ou foi alguma coisa que aconteceu antes? O que você acha? Bom, eu acredito que o digital, ele deu acesso, abriu um campo para o cliente de forma que ele se empoderou, né? Então ele tem voz nas redes sociais, ele consegue opinar sobre uma marca dentro de algumas plataformas como Reclame Aqui, né? Ele consegue dialogar com a marca dentro, né, das redes sociais, como eu disse. Então, o cliente e a marca estão mais próximos. E isso, sim, veio por meio do digital e, consequentemente, uma velocidade de resposta maior. Eu preciso de respostas rápidas para as dores, as motivações do meu cliente. E isso tem a ver com uma mudança estratégica muito mais do que com questões táticas, né? De ficar assim, vamos fazer a trend, não sei o quê. Não, branding é um negócio que antecede isso, né? Claro, Caio, tem uma diferença muito grande entre uma tendência que ela é
rápida e uma tendência que vai virar algo perene. Então, esse olhar do que é algo de uma modinha rápida e algo que é perene é um ponto que precisa ser analisado dentro de um projeto de marca. Então, eu não vou adotar dentro de um projeto de marca, inicialmente, uma tendência que ela é superficial. Né? Ali eu vou colocar indícios. Olha, eu vou unir uma série de tendências que são rapidinhas, uma trend, e vou estudar ali como um comportamento ou geracional, ou um comportamento dentro do meu cluster, e vou analisar de uma forma mais estratégica. Né? Lógico, se eu defino que a minha marca é uma marca que vai adotar as tendências, trends, né? Os trends dentro de uma plataforma, isso tem que estar dentro da estratégia da marca. Né? Às vezes eu vou ser uma marca mais low profile, por exemplo. Né? Isso vai depender muito da sensibilidade desse negócio, desse segmento. Né? Tem segmentos que você tem mais abertura para participar dessas trends, né? E são importantes, e tem outras que são mais vem de um mercado mais conservador, e mesmo tendo essas trends, eu tenho que ter muito cuidado na forma que eu vou dialogar com essas trends, né? Entendi. E aí, eventualmente, nem adotar uma plataforma ou outra, né? Assim, isso aí também pode acontecer. Ou você entende que não interessa qual seja o segmento, qual seja o setor da marca que eu estou atendendo, ela tem que estar em todos os lugares, ela tem que estar onipresente. Como é que você enxerga isso? Eu acredito que eu não preciso estar em todas as plataformas, eu vou estar nas plataformas em que meu público está. Ah, ótimo. Então, se meu público não está no TikTok, por exemplo, eu não preciso estar no TikTok. A minha marca é um público mais maduro, ainda para mim é importante estar no Facebook, no Instagram. O X, às vezes, não tem o diálogo com o meu público no X, né? Então, isso vai depender muito do comportamento do meu público. E você enxerga que tem coisas que vêm desses ambientes que ajudam a construir uma narrativa de marca? Você acha que existem marcas que acabam se construindo por causa, com uma imagem que elas têm hoje, por causa do jeito que elas vêm atuando nas plataformas? Você acha que isso é possível, esse caminho inverso? É possível quando a gente, por exemplo, vou pegar o exemplo dessas marcas de influenciadores que surgem, né? Então hoje você tem influenciadores que lançam linhas de produtos de beleza, né? Então você vem de um outro lugar de desenvolvimento. Então você tem aí todo o know-how de um influenciador, uma influenciadora, né, como a Virgínia, por exemplo, né, que você tem um público já muito consolidado dentro da plataforma, e aí você migra para fora para o desenvolvimento de produtos. Então, é um outro tipo de desenvolver marca. Então, não tem certo ou errado, né, Caio? Eu acredito que não existe caminho definitivo no desenvolvimento de marcas. Tanto é que cada cliente, dentro da minha consultoria, é um universo novo. Eu tenho uma metodologia de construção dentro dos meus projetos, mas cada universo ele vai ser único, né, dentro dessa construção. Né? Então, você pode sim construir uma marca dentro de um universo nativo digital. E como é que funciona esse seu método de trabalho para trabalhar, para construir marcas? Assim, se você tem um ponto específico que você prefere iniciar o trabalho de marca, ou você é indiferente, a empresa pode estar em qualquer estágio do desenvolvimento da construção de uma marca e você entra. Como é que funciona isso e como é que são essas etapas assim? Perfeito. Eu vejo dentro do meu método, atualmente eu tenho 3 perfis de clientes, né? Primeiro, o cliente que está começando do zero, né? Esse cliente que está abrindo o seu negócio, abrindo o CNPJ, precisa colocar de pé, né, uma proposta de valor para o mercado. Esse cliente ele vai começar da marca do zero, né? Ele vai construir uma história do zero. Eu tenho clientes que eu preciso fazer movimentos para se manter atualizados, né? Às vezes são movimentos sutis, né? E tem clientes que precisam de movimentos mais disruptivos, a ponto de, às vezes, até mudar o nome, né? Por exemplo. Então, eu vejo
nesse momento da minha carreira e da minha experiência, eu trabalho com 3 perfis de clientes. Um que está começando do zero, um que está trabalhando em movimentos de atualização e outro de movimentos de reposicionamento mais substanciais da marca. A metodologia, ela é muito parecida, né? Só vai diferenciar o tamanho do projeto, o grau de complexidade. Lógico, uma empresa de muito tempo de mercado que precisa se reposicionar, eu tenho mais insumos de mercado, eu tenho uma história para ser vista, eu preciso entender o movimento do futuro que o negócio está tomando, né, para o desenvolvimento do projeto. Mas eu sempre parto de uma imersão. Essa imersão, ela vai desde uma série de entrevistas com internas, com o CEO, com o diretor, com o gerente, com pessoas-chave dentro da instituição, em diferentes portes, né? Às vezes eu estou trabalhando com uma startup, eu estou trabalhando com uma empresa já mais consolidada, enfim, de anos de mercado. Depois que eu faço essa imersão, eu também converso com o cliente. Eu preciso conversar, fazer uma pesquisa qualitativa, junto com uma quant, quando é possível, com esses stakeholders estratégicos. E essa amostragem, ela é definida de acordo com o porte do projeto. Depois disso, que eu tenho esse grande retrato da marca, né, eu parto para um processo de cocriação de estratégia junto ao meu cliente. Então, eu trabalho com workshops junto com o time de marca que me contratou, né, dentro da empresa. Esse time é um time que decide, que está ali à frente do negócio, para a gente definir posicionamento, os atributos dessa marca, né? E todo esse enxoval da estratégia da comunicação, para que depois, numa terceira etapa, eu vou voltar com o resultado, né? Esse resultado que pode ser uma nova identidade visual, pode ser um novo jeito de falar para o mercado, uma nova experiência que eu preciso oferecer para os meus clientes. Então, basicamente, são essas 3 etapas. Uma grande imersão, uma etapa de construção com o meu cliente, porque ele precisa ser envolvido, ele precisa fazer parte desse processo. E a terceira etapa, os entregáveis, que, lógico, né, Caio? Eu também preciso colocar um plano tático, né? Então, você vai lá, apresenta para o meu cliente a proposta de branding, como essa nova empresa, né, ou precisa colocar essa nova marca no mercado ou se reposicionar, mas eu também preciso dar caminhos como que taticamente eu vou conversar com esses meus públicos, né? E aí entra o plano de comunicação. Agora, você falou, então, é necessário ter um expertise bacana, né? Um conhecimento legal de pesquisa, né? Compreender pesquisa, compreender de gente, compreender de estratégia e, claro, ter aquela questão criativa para poder fazer as propostas, para poder olhar e tentar desenvolver alguma coisa. Isso é fenomenal. E você mencionou um negócio, Rodrigo, que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque eu sou um profissional mais conservador. Você falou, de vez em quando a gente chega com uma proposta de fazer remodelar a identidade visual, remodelar a marca. Eu entendo esse como um movimento bem drástico, né? Um movimento grande. É muito comum e você encontra resistência nesse negócio. Às vezes você já propôs isso e a marca falou, não estamos preparados, ou não, é o momento. Você vai sentindo nesses encontros, nesse workshop, qual que é a abertura da galera. Será que para mudar a marca aqui a galera vai resistir muito? O pessoal costuma resistir ou não? Isso é uma coisa do Caio, que é de uma geração das antigas, obsoleta e que acha que não deve mudar nada. Caio, tem uma frase que eu ouvi muito dentro da minha jornada de profissional, é que o processo liberta. Né? Então, assim, nós fazemos comunicação, marketing e branding com metodologia. O nosso processo de trabalho, ele é metodológico. Lógico, a criatividade ela vem com muita inspiração, né? E com um diferencial. Porém, quando eu falo que o processo liberta e eu envolvo o meu cliente dentro desse processo, naturalmente, o processo do projeto, ele vai trazendo insumos para a tomada de decisão do cliente, e essa tomada de decisão ela é natural.
Porque dados, né? Você falou de pesquisa, de gente, de estratégia, de negócio, e dados, hoje, contra dados, né? Não tem como você negar, né? Você fugir do processo decisório, né? Então, quando você entra num projeto em que o processo aparece uma nova necessidade de um nome, e isso vem ancorado com uma defesa bem feita, esse processo ele é natural com o cliente, pela minha experiência, né? Às vezes a resistência ela vem no início do projeto. Às vezes o cliente chega e fala assim, mas eu não quero mudar meu nome. Mas eu não quero mudar minha marca, eu não quero que mude as cores, eu não quero... Vem com com essas falas. Porém, no processo de um projeto, nessas etapas que eu mencionei, o cliente tem mais consciência dessa necessidade de tomada de decisão. E lógico, é uma tomada de decisão que nunca é feita, igual eu comentei, sem embasamento, porque quando você fala, precisamos mudar esse nome para o seu negócio se manter competitivo. Eu não vou direcionar esse cliente de uma forma leviana, com muita responsabilidade. E como é um processo, né, ele é conjunto, então, eventualmente, o cliente, prestando atenção nesse processo, ele vai percebendo, olha, talvez aqui tem alguma coisa, né? Veio um dado de um grupo focal que você fez, como que as pessoas recebem a sua marca, olha como que os seus concorrentes estão, olha como que a sua marca está sendo experimentada pelos consumidores. Então, às vezes, ao longo do processo, ele vai vendo que é necessário e que, às vezes, vale a pena ele fazer alguma alteração, mudar alguma coisa ou outra. Então, estabelecer um caminho para chegar num ponto, eu quero estar naquele ponto daqui a alguns anos, então, até chegar lá, nós vamos tirar esse pedaço da marca, tirar essa cor, tirar esse elemento aqui, e depois a gente vai fazer essa alteração para chegar naquele ponto. Isso acontece? Acontece muito, Caio, porque construir marcas é longo prazo. Requer investimento. E não só investimento de recurso financeiro, mas também o recurso do tempo, né? O recurso que vai ao longo do tempo. Então, às vezes, em projetos que tem essa disrupção tamanha, você vai fasear esse projeto. Você vai, até mesmo para que o seu cliente não tenha uma reação contrária a esse movimento. Às vezes você faz movimentos de marca mas mudou por quê? Por que mudou? Ficou estranho, não gosto mais. Sabe essas falas que às vezes o cliente manifesta ou num post, né? Ou numa conversa de bar, né? Porque essa voz do cliente ela é muito importante, né? Então, às vezes, dependendo do movimento, é necessário fasear esse projeto para também não ter disrupção. O movimento não pode ser disruptivo a ponto de o cliente não mais se conectar com essa marca, porque o objetivo do branding é conexão. E essa coisa da conexão de uma marca com seu público, isso é muito publicidade, né, cara? Assim, o que você enxerga aí já com anos de formado, anos atuando com branding, mas tendo se formado na publicidade, o que nesse trabalho de branding tem da publicidade, assim? Olha, eu tô com 17 anos de formado, né, e a publicidade, ela sabe vender bem uma história. E branding é narrativa, branding é storytelling, branding é saber você contar bem uma história, né? Eu tenho que saber contar muito bem essa história para os meus diferentes públicos que eu relaciono. Cada público, às vezes eu preciso contar a história de um jeito, né? Às vezes, como eu conto a história para o meu cliente final, é diferente da história que eu conto para um acionista. Cada público tem um repertório, mas existe uma estratégia central que você vai adaptando essa narrativa de acordo com a linguagem e com símbolos inerentes desse público, né? Então, a publicidade, ela sabe vender bem isso, e eu acho que eu gosto muito desse casamento entre a publicidade e o branding, porque, primeiro, a publicidade, ela me dá ferramentas para eu conseguir vender melhor para os meus públicos, o que eu preciso vender, e o branding, ele me dá a substância, ele me dá
o embasamento estratégico. Nada pode ser... Nenhuma decisão pode ser tomada sem embasamento. Ela tem que estar dentro de uma estratégia. Muito bacana, muito bacana. Eu acho que essa relação é íntima e é, assim, necessária, né? Para a gente poder fazer um negócio completo, como você falou, 360. Muito bom, Rodrigo. Muito bom. Aqui, uma recomendação para a gente encerrar. O que você recomendaria, alguma coisa para os nossos ouvintes para consumirem, para tentar enxergar branding ali? Tem algum filme que você assistiu, algum show que você foi, alguma peça de teatro, algum livro que você leu que você fala, olha ali, ó, ali não tá na cara, mas tem branding ali? Olha, primeiro eu gostaria de citar algumas marcas que são referências dentro da disciplina, né? Então quando você olha para Apple, você vê muito branding sendo construído, né? Eu sei que são marcas que são grandes, né? Então esses movimentos da marca, né, seja Apple, Coca-Cola, Netflix, Nubank, né, são movimentos de práticas de mercado que são inspiração para mim. Então, olhar para essas marcas, elas, para mim, são inspiradoras no meu dia a dia. E eu olho para essas marcas, nossa, agora eu gostaria de ter tido essa ideia, eu gostaria de... É um benchmarking para mim, né? Mas quando eu olho para um lugar de inspiração, eu lembro que tem uma série no Netflix que ela nem é tão nova assim, mas ela trabalha diferentes processos criativos de profissionais de criatividade, o designer, o arquiteto, né? O músico, chama Abstractive. Sim. The Art of Design, né? Que é uma série do Netflix de alguns episódios, só teve uma temporada, mas toda vez que eu olho essa série, eu vejo essa série, eu me sinto muito inspirado a criar melhor, né? Você vê processos, né? Porque ali cada episódio mostra o processo de uma marca diferente, de um produto diferente, de um conceito, é bem interessante. Exato, e eu fiz pós-graduação na PUC, né, de processos criativos, e então o processo criativo, ele é muito rico, né, e por mais que eu tenha até trazido sobre a questão da metodologia, né, eu acredito muito que cada profissional tem o seu DNA desse processo, né, e lógico, hoje eu levo dentro da minha consultoria esse DNA, então eu tô levando o meu processo para o mercado como uma proposta de valor também, né? Então eu acho que essa série, ela é muito inspiradora para olhar o processo criativo, que ele é individual, porém ele vira uma proposta de valor, né? Então tem pessoas, referência, né, no mercado por meio desse processo criativo ímpar. Né? Então essa série eu acho que ela vale a pena, quem não viu ainda, maratonar de uma vez, porque ela é uma delícia. Sim, vale a pena e vai ter o link aqui na descrição desse episódio para quem quiser já terminar aqui e já começar a acessar. Muito bom, Rodrigo. Excelente papo, cara. Muito obrigado pela presença e pelo tanto de insight bacana que você deu aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço, Caio. Valorizo muito ações como esse podcast que você está trazendo, esse diálogo com a academia, esse diálogo com profissionais que estão iniciando, pessoas que estão estudando e com muitos sonhos pela frente. Essa troca é muito importante. Eu tive isso quando eu estava no lugar aí de quem está ouvindo, né, de olhar profissionais de mercado e me inspirar. E hoje estou muito feliz de estar tendo essa troca com você, que foi meu professor, né? Então aí estamos aí quase 20 anos, né, de jornada e muito satisfeito com esse convite que você me fez, Caio. Muito bacana, Rodrigo, um prazerzão ter aqui, muito legal acompanhar esse processo que aconteceu com você na carreira e sempre bem-vindo, muito bacana, muito legal. Valeu. Falou. Obrigado, até a próxima. Até. E aí, curtiu? De qual parte você gostou mais? Deixa suas impressões aqui no comentário desse episódio. Eu achei muito legal aquela fala do Rodrigo sobre o processo. O processo definitivamente é libertador. Eu gostei muito disso e de tudo mais que ele falou.
se você tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento da sua carreira ou sobre o processo de estágio, pode me mandar um e-mail no caiocgo@pucminas.br. Quem sabe a sua pergunta não vira pauta para um novo episódio ou mesmo uma questão que eu farei aqui para alguém que vem conversar comigo. Participe, esse espaço também é seu. Esse podcast é uma produção do Núcleo de Estágio do curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. Roteiro e apresentação, professor Caio César Oliveira. Produção de imagens e gestão de mídias sociais, Verônica Adler, Neto Fagundes e Larissa Silva. O curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas é coordenado pela professora Alessandra Girard. Faz parte do colegiado do curso o professor Caio César Oliveira. A chefe do Departamento de Comunicação Social da PUC Minas é a professora Viviane Maia. A professora Adelina de la Fuente é a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Esse episódio foi gravado nos estúdios Mofo, em Belo Horizonte, e pelo Microsoft Teams. A trilha sonora é de Quincas Moreira, e toda a edição foi feita com o Audacity no Linux Mint. Assine esse podcast para sempre ficar por dentro do que acontece no universo do estágio no curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. E lembre-se de dar o seu like e deixar as 5 estrelas para que mais gente tenha contato com esse conteúdo. Um abraço e até a próxima!